Olá! A chamada pejotização tem sido um tema quente no cenário profissional brasileiro. Profissionais estão migrando para o regime de pessoa jurídica, muitas vezes seduzidos por propostas financeiramente mais atraentes do que aquelas oferecidas como trabalhadores no regime de CLT. Essa mudança, aparentemente vantajosa, no entanto levanta questionamentos sobre a equidade nas relações de trabalho. A prática da pejotização, inicialmente atrativa, é frequentemente criticada por esconder uma realidade menos favorável ao trabalhador. Isso acontece porque os empregadores muitas vezes utilizam essa estratégia para maquiar a relação de trabalho, reduzindo os encargos trabalhistas e o direito dos trabalhadores. No entanto, há também o lado em que alguns profissionais enxergam vantagens neste modelo. Ao se tornarem pessoas jurídicas, eles têm a oportunidade de negociar contratos mais flexíveis, participar de projetos diversos e, em alguns casos, obter uma remuneração maior do que teriam como empregados CLT. Então surge a pergunta: isso realmente é tão prejudicial para os trabalhadores e extremamente vantajoso para os negócios? Por isso, nesse vídeo vou demonstrar através de cálculos as vantagens e desvantagens para o profissional e responder quem ganha mais, se é um profissional CLT ou um profissional PJ. Sou Fernando Silva e você está no canal Financeiramente Falando. Se você tem interesse em assuntos sobre finanças, empreendedorismo e negócios, está no lugar certo. Se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar no meu trabalho. Esse fenômeno de pejotização das relações trabalhistas explodiu no Brasil a partir da entrada em vigor da Reforma Trabalhista de 2017. Essa reforma trouxe alterações significativas, refletindo a evolução global nas dinâmicas de trabalho. E uma destas mudanças foi permitir que empresas pudessem terceirizar suas atividades fins para outras empresas. Chamamos de atividades fins aquelas atividades que são diretamente relacionadas ao objetivo do negócio, sendo fundamentais para a sua operação. Por exemplo, antes da reforma, a contratação de uma empresa de programação por uma empresa de tecnologia poderia gerar interpretações de que levariam a vínculos trabalhistas. E com a reforma, esse risco foi minimizado, desde que outras condições não caracterizem uma relação de emprego. Mas, como disse antes, muitos negócios acabaram levando essa estratégia para o lado negro da luz, demitindo colaboradores e contratando empresas, ou mesmo o próprio ex-colaborador, como PJ, para executar a mesma atividade que já realizava. Mas como o intuito deste vídeo não é fazer julgamento sobre este tema, queria apenas contextualizar o assunto para começar a responder à pergunta do título. Quem ganha mais? CLT ou PJ? E para isso foi importante a explicação anterior. Agora vamos estudar financeiramente quem ganha mais, e depois vamos ver o lado financeiro do negócio ao terceirizar. Vamos falar de um profissional que trabalha com programação para aproveitar o exemplo já utilizado. Realizei uma rápida pesquisa na internet e encontrei a faixa salarial de R$ 7.000 a R$ 11.000 para um programador sênior. Então, para o nosso exemplo, vamos encontrar qual é a remuneração total de um profissional que ganha R$ 10.000 por mês como trabalhador CLT. Para isso, vamos utilizar esta planilha, que vou deixar disponível para download. Vamos começar preenchendo a remuneração mensal de R$ 10.000. Nesse exemplo, o profissional não tem remuneração variável. Essa remuneração gera uma remuneração de férias de R$ 1.111,11, que é composto pelo salário de R$ 10.000 dividido por 12, que é igual a R$ 833,33, mais 1/3, que corresponde a R$ 833,33 dividido por 3. Do mesmo modo, já temos a remuneração do 13º salário, no valor de R$ 833,33, que foi calculado dividindo a remuneração de R$ 10.000 por 12 meses. Agora vamos aos benefícios. Neste exemplo, nosso colaborador recebe vale alimentação no valor de R$ 20 por dia trabalhado. E considerando, na média, 22 dias trabalhados por mês, temos o valor de R$ 440 deste benefício. Este profissional ainda tem o valor do plano de saúde custeado 100% pela empresa, no valor de R$ 519 mensais. Agora vamos aos descontos. O INSS sobre os valores de salário, mais férias, mais 13º salário, pela regra do INSS para trabalhadores que recebem acima do teto de R$ 7.507,49, o valor de desconto será de R$ 876,97. Para o desconto do imposto de renda, vamos simular a alíquota efetiva, através do site da Receita Federal. Vamos manter o ano e mês que aparecem, vamos preencher os rendimentos tributáveis de R$ 10.000, abaixo abrimos a guia dedução, e preenchemos a dedução com a Previdência Oficial com o valor do INSS que já encontramos, de R$ 876,97. Vamos considerar apenas esta dedução, e rolamos a página para baixo. No campo Imposto é apresentado o valor de R$ 1.623,87 de imposto de renda a pagar. Então, levamos este valor para a nossa planilha.
Geralmente as empresas costumam descontar até 20% do benefício do Vale Alimentação dos colaboradores. Então, trouxe esse valor de R$ 88,00 que corresponde a 20% sobre o benefício de R$ 444,00. Agora fechamos. Temos um valor total de desconto de R$ 2.588,84 e o total de remuneração de R$ 12.903,44, gerando uma remuneração líquida de R$ 10.314,60 por mês. Isso quer dizer que, mesmo após os descontos, o profissional do nosso exemplo consegue praticamente receber sua remuneração líquida por causa dos benefícios que o regime da CLT possibilita. Agora vamos considerar uma espécie de poupança que os CLTistas possuem, que é o FGTS. Este valor é equivalente a 8% da remuneração mensal que a empresa deve recolher ao empregado. Assim, devemos acrescentar no nosso cálculo o valor de R$ 955,56, referente a 8%, sobre a soma do salário, mais as férias, mais o 13º. Então temos a remuneração mensal de um profissional sob o regime de CLT de R$ 11.270,16. Agora vamos pegar esta mesma remuneração total e utilizá-la como base para calcular a situação como PJ, ou seja, uma empresa constituída. A receita será a mesma que acabamos de calcular, de R$ 11.270,16. Como estamos falando de empresa, para faturar este valor precisamos emitir nota fiscal. Então temos custos de tributo. Vamos considerar que a empresa está enquadrada no Simples Nacional, com alíquota total de 6% sobre o faturamento, que dará um total de imposto a pagar de R$ 680,81, deixando uma receita líquida de R$ 10.593,95. Caso o negócio que pretenda abrir não se enquadre no Simples, você deve consultar com o contador o percentual total de impostos e colocar neste campo, ok? E como você terá empresa, terá alguns outros custos que como CLT não tinha, como contabilidade, taxas e INSS sobre o Prolabore. No caso da contabilidade, aconselho que utilize a Contabilizei, que é a plataforma de contabilidade online que utilizo, possui serviços de qualidade e preço acessível. Inclusive, tem 2 vídeos no canal que mostram a plataforma por dentro. Utilizando a Contabilizei, o negócio terá que desembolsar R$ 179,00 por mês com a contabilidade. A retirada de Prolabore é uma exigência para que você possa chegar ao final do ano e distribuir contabilmente o lucro do negócio. Este lucro é o valor que você utilizará ao longo dos meses para cobrir seus gastos. Por isso, todo mês você deve fazer o recolhimento do INSS sobre o Prolabore. Neste caso, aconselho a considerar um Prolabore mínimo, de um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412. Sobre este valor é aplicado a alíquota de 11% de INSS, ficando o valor de R$ 155,32 para recolher todos os meses. Todos os negócios possuem certas despesas, como taxas, principalmente taxa de alvará, que é um valor anual que todos os negócios pagam à prefeitura do seu município. Mas claro que podem existir outros, como conselhos de classe, por exemplo. Por isso, vou estimar um gasto mensal de R$ 50,00 com taxas. Logo, temos R$ 384,32 de despesas a serem utilizadas para bater a receita líquida, sobrando para o empreendedor o valor de R$ 10.209,63 por mês. Até agora, através desses cálculos que apresentei, é mais vantajoso ser profissional CLT do que o profissional PJ. A diferença é de R$ 1.060,53, ou quase 10%. E se tivesse que negociar com a empresa, deixar de ser trabalhador CLTista e passar a ser pessoa jurídica, eu faria desta forma. Desconsideraria todos os descontos e acrescentaria o FGTS na conta. Assim, o valor que eu começaria a negociar um trabalho como PJ seria de R$ 13.859. Desta forma, o meu resultado como PJ seria R$ 12.643,14. Veja que agora as coisas se invertem e passo a ter R$ 1.372,98 a mais de remuneração, que representa 12,18% em relação à remuneração como CLT. Aí você pode dizer, mas Fernando, qual a vantagem para uma empresa contratar um PJ se eles querem diminuir o custo com a folha de pagamento? E neste caso, isso não está acontecendo. Até concordo com isso, se estivermos falando de uma empresa do regime do Simples Nacional, que não tem outros encargos adicionais com a folha de pagamento. Agora, se for uma empresa do regime tributário do lucro real ou do lucro presumido, já tem vantagem, porque de saída não terá que recolher o adicional de 20% de INSS sobre a folha de pagamento, nem os demais encargos como SAT, salário e educação, alíquota de terceiros e provisão de multa para rescisão. Tudo isso sobre a folha de pagamento aumentaria o custo em aproximadamente R$ 3.280.
fazendo com que o custo total do colaborador para a empresa seja de mais de R$16 mil por mês. Então perceba que mesmo para a empresa, compensa ter o trabalhador como PJ na segunda condição que eu formatei, porque a empresa terá um ganho de mais de 17%, que representa uma economia em dinheiro de R$ 2.958. Além disso que falei, existe o ganho tributário para a empresa que está contratando. Caso o contratante e a contratada não sejam do regime tributário do Simples Nacional, é possível ainda aproveitar um crédito tributário de 9,25% sobre o valor da nota fiscal emitida pelo prestador de serviços. Se você estiver se perguntando se é possível ser CLT e PJ ao mesmo tempo, a resposta é sim. Eu mesmo, por mais de 5 anos, atuei assim. Porém, não é possível atuar na mesma empresa que você já é empregado. Até o momento, não existe uma lei que proíba uma pessoa que trabalha com carteira assinada de ter a sua própria empresa. No entanto, é necessário analisar o contrato de trabalho, visto que, dependendo da atividade exercida, o contratante pode vetar a participação dos seus colaboradores em outros negócios, sob o risco de demissão por justa causa. O mesmo vale se houver descumprimento do artigo 482, a linha C da CLT, que diz: não pode prestar serviços autônomos e ou abrir uma empresa que seja concorrente à empresa da qual trabalha como CLT. Então, diante do estudo que apresentei no vídeo, você viu que se fizer os cálculos de maneira precisa e considerar todos os benefícios, optar por trabalhar como PJ pode resultar em uma remuneração mais vantajosa do que o regime de CLT. Mas é importante lembrar que ao optar por trabalhar como PJ para uma empresa, você abrirá mão dos benefícios e estabilidades que a CLT proporciona, em troca de uma remuneração potencialmente maior. Para orientar aqueles que estão considerando essa transição, deixo algumas dicas de quem já trilhou este caminho. Primeiro, analise sua situação a longo prazo. Tenha um plano de futuro para o seu negócio. 2. Mesmo como PJ, aconselho que continue recolhendo valores para o INSS como precaução. 3. Monte uma reserva financeira para lidar com imprevistos e garantir a estabilidade financeira. 4. Se tiver plano de saúde, não economize neste item, pois a saúde é o maior patrimônio de um empreendedor. 5. Negocie com a empresa que presta serviços a possibilidade de também atuar para outros negócios, diversificando as fontes de renda. Neste vídeo, não explorei a opção de ser MEI, o chamado microempreendedor individual, devido a algumas limitações de atuação e à restrição da contratação por parte de algumas empresas. Se tiver dúvidas ou precisar de orientação, me chame, que estou à disposição para ajudar. Para entender melhor qual o custo de um colaborador CLT para os negócios, te convido a assistir o vídeo que está aparecendo na tela, na qual demonstro os cálculos detalhados. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.